Mas olha, direito imobiliário, um assunto sempre muito importante, afinal de contas, muitos de nós ainda procuram casas e principalmente no começo de ano existem muitos lançamentos. Vamos começar agora com o doutor Renato Silva, que vem trazendo informações sobre as relações de consumo. Doutor Renato, antes de mais nada, seja muito bom dia nesse programa de aniversário do nosso Farol. Muito obrigado por fazer parte do nosso time aqui, da nossa equipe. Bom dia, doutor, tudo bem? Eu que agradeço, parabéns para nós, né, por mais um ano aí e obrigado por fazer parte da equipe. Valeu, é isso aí. Bom, doutor Renato, relação de consumo. O Código de Defesa do Consumidor protege digamos assim, o adquirente ou quem queira adquirir um imóvel na planta? Bom, o que acontece? O Código de Defesa do Consumidor, ele sim, ele protege o consumidor desde que ele compre de uma incorporadora, de uma empresa e seja o consumidor final, seja a pessoa física. Então, digamos que eu e minha esposa fomos lá, compramos um imóvel, um empreendimento, e aí, neste caso, é aplicado sim o CDC, o Código de Defesa do Consumidor. Porém, quando é feita uma venda de particular para particular, por exemplo, eu moro em uma casa e eu vendo para outra pessoa, ou faço uma permuta, que seria uma troca, eu pego uma casa de maior valor, de uma casa de menor valor, neste caso vai ser aplicado o CDC, o Código de Defesa do... vai ser aplicado o Código Civil e não o CDC. O Código de Defesa do Consumidor é somente quando é comprado de imobiliária e aí ele é considerado como consumidor e aí ele é sim amparado pelo Código de Defesa e aí ele tem as vantagens de fazer do código. Porém, o consumidor ele deve estar atento na hora de comprar o imóvel, tá? E tomar algumas precauções. Quais seriam essas precauções, doutor Renato, no caso da compra por como o senhor disse aqui, né? Tem que ser comprado de uma empresa, né? Essa relação entre pessoas, não, né? Não, tem que comprar de uma empresa, né? Tá. Digamos, de uma incorporadora que comece, vamos supor, na planta, vamos dizer assim, né? E quais são as principais dúvidas? Bom, as dúvidas são inúmeras, né? No escritório a gente é procurado, não vou falar diariamente, mas sempre as dúvidas são as mesmas, né? Primeira coisa que o consumidor deve estar atento, que ele deve se atentar antes de comprar um imóvel, é esclarecer todas as informações do imóvel, saber a projeção, quanto que ele vai pagar, existe uma tabela de evolução, como quanto que você vai pagar da parcela, quanto que você vai dar de entrada. Ele precisa saber se o sol é da manhã, se o sol é da tarde, se o imóvel tem uma vaga, duas vagas, isso tudo deve estar no contrato, ler atentamente no contrato. E, por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui rapidamente de uma consumidora, ela comprou um apartamento na planta, no apartamento estava constando lá que no banheiro dela havia janela e quando foi entregado o imóvel não tinha janela o banheiro. E aí no contrato constava sim que tinha janela, porém não tinha a janela o banheiro, tinham aquela sugador, né? E aí ela teve que entrar com um processo pedindo indenização por dano moral, dano material, e ela pagou a mais por este valor, mesmo constando no contrato. Então, apesar de o consumidor verificar e tudo isso, ele deve estar atento a tudo, ver o preço, o saldo a ser financiado. Então, essas precauções é muito importante e são muitas dúvidas. Olha, comprei, só que não está da forma que eu comprei, não foi isso que a gente havia combinado. Eu falei para o corretor que não era isso, eu falei, então, assim, fica o dito pelo não dito, tem que ter prova. Então, é melhor analisar corretamente o contrato, ver se tudo está escrito, se está especificando o número de vagas. Existem lugares que, empreendimentos que já coloca as vagas definidas, tem outros que vai ser sorteio depois que for estabelecido o condomínio. Então, tudo isso é muito importante para que o consumidor não fique empolgado ali na hora de fazer a compra, assine correndo o contrato, falando que são as últimas unidades, já vendeu tudo, para que ele não entre numa enrascada aí e não consiga sair tão facilmente sem ter lido o contrato, levado para uma pessoa de sua confiança para estar orientando de forma mais correta. Doutor Renato, é muito comum nesses contratos aquelas letrinhas miúdas, como a gente costuma dizer popularmente, né? E quantas pegadinhas, doutor Renato?
Isso que é importante. Existe pegadinha sim, existe aquela taxa SAT, né, que é taxa que é para análise, administração do dinheiro do consumidor. Então, assim, e além disso, isso não pode, tá? Já foi decidido que não pode. Pode sim, talvez ter uma corretagem, sim, desde que o consumidor ele assine o contrato de compra e venda particular com o corretor de imóveis. Nesse caso, já há entendimento majoritário de que pode ser feita a cobrança sim da taxa de corretagem do consumidor. Se não existe contrato, se existe somente essa taxa, isso não pode ser descontado do consumidor. Então essa é mais uma das pegadinhas que pode ter no contrato. Outra coisa que é muito comum ter no contrato é a questão de que o consumidor irá pagar o condomínio até que após a entrega, após a finalização da obra, o que não é correto. Ele só pode pagar o condomínio a partir da entrega efetiva das chaves, porque não tem como o consumidor usar o condomínio, apesar de estar ali, sem ele estar morando no imóvel. E são essas pegadinhas que podem acontecer com o consumidor. Outra coisa que pode ter é a taxa. Ah, eu vou usar uma taxa, vamos dizer aqui, uma taxa que não é muito utilizada. Essa taxa fica excessivamente onerosa. A pessoa pode sim entrar o consumidor pode entrar com um processo, pedir a reanálise, verificar se essa taxa está realmente abusiva. Se for confirmado que ela é abusiva, pode sim pedir a redução ou que seja aplicada outra taxa. Então, tudo isso tem que ficar muito atento o consumidor para que ele não possa cair nessas pegadinhas e não seja pego de surpresa. Porque normalmente o que o consumidor pode invocar é assim, mas eu não sabia, não tinha conhecimento disso, não deu para ler. Existe amparo nesse tipo de desculpa, entre aspas, né, dizendo assim? Olha, existe sim, existe essa possibilidade, desde que seja comprovado que as letras são realmente miúdas, dá um entendimento e na realidade é outro. O consumidor ele não tem ele não tem a necessidade, ele não é obrigado a ter aquela análise técnica, né? Ele ter certeza que ele está, os termos usados no contrato, às vezes ele não consegue ter aquele discernimento e consiga ter uma absorção melhor do que ele está assinando. Por isso a gente pede sempre para estar orientando por um advogado ou por alguém que saiba ler o contrato, porque grande parte na hora da venda ali fala, não, isso aqui é tranquilo, vai ter uma taxinha, depois uma outra taxa, vai ficar dentro do previsto, não tem, então não acaba sendo claro, né? O vendedor não acaba sendo amplamente claro, olha, vai ter isso, vai ser cobrada a taxa, vai ter condomínio, então isso acaba sendo muito superficial. A pessoa olha aquele apartamento decorado, fica empolgada, gosta da região que está sendo construído o empreendimento e acaba assinando. Então isso deve tomar muito cuidado para não cair nessas armadilhas, porque para você fazer um distrato é complicado, é difícil e possivelmente se você não tiver a plena certeza do que você quer e estiver dentro do seu orçamento, a possibilidade do consumidor fazer um distrato é muito grande. E aí pode ser que a incorporadora devolva o dinheiro de imediato ou estenda aquilo ali por anos, né? Até a devolução do dinheiro. Então, esses cuidados é primordial antes de fechar um contrato, ver a empresa que está contratando, né? Que está construindo. E essas pegadinhas são assim, que depois que assinou, fica difícil até para o advogado falar assim, olha, está aqui escrito, está difícil de converter a situação, porque está assinado. Perfeito. Doutor Renato, nós temos mais um minutinho, mas dá para falar sobre outro assunto bem importante, que é sobre a evolução da obra. Como é que o consumidor deve acompanhar isso, doutor? Bom, a taxa de evolução de obra, essa é campeã de consulta, né? Porque a taxa de evolução de obra, ela é legal, tá? Ela pode ser cobrada, mas deve estar específica no contrato, a taxa de evolução de obra, que ela vai ser cobrada e deve sim o consumidor insistir para que o vendedor dê uma previsão de quanto que vai ser pago da taxa de evolução de obra, qual que seria o valor, para que o consumidor não seja pego de surpresa. Porque se tiver no contrato, tá? Apesar dele alegar que não viu, que não estava escrito, se tiver no contrato a previsão da taxa de evolução de obra, infelizmente essa taxa é legal, ela pode ser cobrada sim do consumidor e infelizmente não há ação que possa converter a situação se estiver claro e assinado. Por isso que a maioria das consultas que eu tenho, o consumidor fala assim, não, mas o vendedor falou assim que seria um valor de 10%, 20%, só que assim do saldo a ser financiado.
Então, por exemplo, se eu tiver uma prestação de R$ 1.000, pode ser que essa taxa de evolução chegue ao valor da parcela. Então, se eu tenho um financiamento de R$ 1.000, mais a taxa de evolução de obra pode chegar até R$ 1.000, são R$ 2.000 que sai fora um pouco do orçamento que eu tinha comprado na época que eu assinei o contrato. Então, isso o consumidor deve ficar muito atento, tá? Com essa taxa de evolução de obra. Ela é legal, tá? Ela se torna legal a partir do momento que não há previsão contratual, não foi informado e dizemos que já foi entregue o imóvel, aquela taxa de evolução de obra continua sendo cobrada. Nesses quesitos, ela passa a ser ilegal e aí sim pode o consumidor entrar com uma ação pedindo a reparação, a devolução desse valor e a cessão desta cobrança. Só para finalizar, doutor, esse valor ele vai ser amortizado depois que for entregue o empreendimento e aí o banco faz esse balancete, ele faz essa amortização e esse valor é descontado do saldo devedor ao banco. Perfeito, perfeito. Muito interessante isso, aliás, como disse, né, é uma dúvida campeã aí de reclamações também. Essa é. Valeu. Doutor Renato, olha, tudo isso que o doutor Renato falou, você também encontra no nosso portal, www.faroldelimeira.com.br e também em podcasts pelo Spotify. Podcast um pouco mais tarde e o artigo um pouco mais tarde, mas no máximo, no finalzinho da tarde, tudo lá disponível para você que acompanha o nosso programa. Doutor Renato, mais uma vez, muito obrigado pela participação de hoje. Tenha uma ótima sequência de semana. Muito obrigado, doutor. Bom trabalho, boa semana. Valeu, muito obrigado.